Depois das 3 decisões que o Flamengo teve que enfrentar contra Botafogo, Palmeiras e Racing, vencendo as 3, o time agora vai enfrentar o Fortaleza no Castelão. Teve jogo da Libertadores, muito importante contra o Racing, agora é hora de voltar a chavinha de novo para o Brasileirão. O Flamengo que não é o líder do campeonato, né? O Flamengo continua atrás do Palmeiras pelo número de vitórias. Está empatado ali em pontos, mas está atrás no número de vitórias. O Palmeiras tem um confronto muito difícil no final de semana contra o Cruzeiro. O jogo é no Allianz Parque, mas o Cruzeiro é uma equipe forte. O Flamengo enfrenta o Fortaleza lá no Castelão. E aí, o Felipe pode poupar? Faz sentido para o Felipe poupar? Deve poupar? Dá para poupar? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Eu vou começar fazendo uma perguntinha rápida aqui, básica. Você quer melhorar a sua capacidade de leitura e interpretação dos fenômenos táticos do jogo de futebol? Então eu te recomendo que você vire membro da comunidade Mestres da Análise. Eu sei que quando você olha o nome, você fala assim, ué, Mestres da Análise, mas eu não quero ser analista. Você pode só ser um curioso que quer aprender mais sobre futebol e integrar a comunidade. Lá você vai encontrar cursos para você que não tem tanto conhecimento sobre o jogo, cursos do básico até o avançado, tem muita coisa legal. Tem um grupo de WhatsApp com todos os membros, vale muito a pena. Eu sou membro do CMA, estou sempre entrando lá na comunidade para consultar, para poder ter acesso aos conteúdos. É muito legal, vale muito a pena. E você já está vendo aqui o banner na tela. Com o cupom Falando20, você vai ter 20% de desconto na hora de virar membro da comunidade Mestres da Análise. Você vai entrar aqui no link que está na descrição do vídeo, ou então no comentário fixado, você vai seguir o passo a passo ali e na hora de você virar membro da comunidade, você vai colocar o cupom Falando20 para ter 20% de desconto. 20% é bastante coisa, tá? Bom, gente, vamos lá falar um pouquinho sobre essa partida. Eu quero, antes de começar a falar sobre a escalação do Flamengo, poupar ou não poupar, vai ter imagem aqui também, como sempre. Eu vou trazer aqui para vocês alguns contextos táticos que eu entendo como relevantes para esse jogo. Eu quero falar rapidamente sobre o Fortaleza, né? Que teve um ano para esquecer. O clube veio fazendo nos últimos anos um trabalho muito legal, que veio lá da Série C para B, com o Ceni, né? Veio para a Série A e vem fazendo campanhas boas, disputando Libertadores. Realmente um trabalho muito legal que a gente viu no Fortaleza nos últimos anos, mas em 2025 não foi assim. O técnico Vojvoda foi demitido, o clube contratou o Renato Paiva, que na minha visão não foi um acerto, e o Renato Paiva já foi embora. O clube contratou o Martim Palermo, que na minha visão também é outro erro. O Martim Palermo, aquele ex-jogador do Boca, o argentino, aquele que perdeu 3 pênaltis, ficou famoso por ter perdido 3 pênaltis, mas era um bom jogador, goleador, centroavante, canhotinho, estava forte, cabeceava, bom jogador. Ele já está no mercado dos técnicos desde 2013, tem uma carreira aí de mais de 300 partidas disputadas como técnico, tá? Aproveitamento baixo, tá? Aproveitamento baixo, e foi ganhar o seu primeiro título ano passado com o Olímpia, tá? Então, não me pareceu uma escolha muito acertada por parte do Fortaleza. Até aqui, o Palermo tem 3 vitórias e 4 derrotas em 7 partidas. O time não empatou ainda. Então, assim, é claro que é um contexto muito favorável para o Flamengo, em termos de adversário, tá? Mesmo jogando em casa, tem a segunda pior campanha em casa, tá? Mas ninguém ganha jogo de véspera. Tem que ir lá e jogar muita bola. Então, a gente tem que entender o contexto, né? O Flamengo, importante a gente falar sobre contexto. A logística do Flamengo para ir até o Ceará e depois, quarta-feira, tem jogo em Buenos Aires. Então, são distâncias muito grandes que terão que ser percorridas. Então, na minha visão, já vou dando aqui o spoiler, né? Faz sentido, sim, poupar um outro jogador. Pontualmente, tá? Não tô falando de poupar um time inteiro, não. Ah, Rafa, mas o Brasileirão é prioridade, não sei o quê. Gente, a gente tem que olhar para o contexto, tá? E além disso, a gente tem que ser honesto aqui. Quando a gente dizia que o Flamengo não podia poupar no Brasileirão, era porque o Flamengo poupava para jogar quarta de final de Copa do Brasil, oitava de final de Copa do Brasil. Isso é outra coisa, gente. A gente tá falando agora de uma semifinal de Libertadores, tá? O Flamengo tem uma vantagem mínima, vai jogar contra um adversário duro, um jogo muito físico. O Racing não vai jogar no final de semana, tá? Tem eleições lá na Argentina, lá, o Racing não vai jogar no final de semana. Já não tinha jogado antes da partida da última quarta-feira no Maracanã, então o time vai estar descansado. O Flamengo precisa tentar igualar um pouquinho essa parte física com o seu adversário. Então não dá para forçar uma barra, até porque você pode eventualmente perder jogadores, escalando esses caras no jogo de hoje, você perde e aí o cara não joga nem contra o Racing e nem também no Brasileirão, na sequência do Brasileirão. Então preservar alguns jogadores também é de alguma forma olhar para o Brasileirão, porque você não pode estourar os caras, tá? Além disso, ter jogadores
mais frescos física e mentalmente, por mais que eventualmente eles não sejam tão bons tecnicamente, que não sejam ali os titulares, os caras incontestáveis, às vezes pode ser melhor. Se tem um titular que joga muito, que está desgastado, é pior do que ter um cara que às vezes não é tão bom assim, mas que está inteirão. A gente tem que olhar para isso. Isso hoje em dia no futebol faz diferença. O futebol está muito físico, gente, muito físico. E tem essa questão da logística, tem todo esse contexto envolvido, tá? Calma, calma, você não tá ficando maluco, não. Gente, olha só, eu vou agora levar vocês para o campinho, mas antes eu preciso dizer que por motivos aqui particulares, de compromissos familiares, eu tive que fazer uma viagem e eu gravei esse vídeo falando sobre esse jogo de hoje, Flamengo e Fortaleza, Fortaleza e Flamengo, ainda na quinta-feira, antes de sair a notícia sobre a não ida do De La Cruz lá para o Ceará. Então eu tinha feito um campinho aqui com o De La Cruz escalado ao lado do Saúl. Então vamos fazer o seguinte, onde você está vendo De La Cruz aí no campinho que vai começar a aparecer para vocês agora, leia Alan ou Everton Araújo. O Felipe pode optar por um e por outro, tá? Então quando você olhar ali De La Cruz, pense em Alan ou Everton Araújo. E aí tem uma opção também que vai aparecer para vocês, que é o Saúl lá naquela ponta direita ali, aquele falso ponta, aquele meia direita que o Felipe gosta de usar. E aí eu coloquei Alan e De La Cruz. E aí seria, obviamente, Alan e Everton Araújo. Beleza? Estamos combinados então? Vamos seguir. Valeu! Estão vendo aí a escalação que foi a campo na última quarta-feira contra o Racing pela semifinal da Copa Libertadores no Maracanã. Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Pulgar, Luiz Araújo, Arrascaeta, Carrascal e Pedro. Quem é que não joga hoje? Suspenso, Pulgar e também o Carrascal. São dois desfalques, tá? Esses dois já não vão jogar. Quem mais que não joga? Pedro, lesionado. Aliás, no momento que eu gravo esse vídeo, a informação é de que ele deve ficar mesmo de fora por um mês. Uma péssima notícia. A gente fala mais sobre isso aí na sequência dos vídeos, inclusive trabalhando pré-jogo com o Haas, tá bom? Vamos agora falar aqui sobre quem eu acho que ele vai poupar para essa partida de hoje. Alexandro, acho que ele vai poupar sim o Alexandro, porque o Alexandro é um cara que tem se machucado muito, tem se lesionado muito. Não dá para colocar o Alexandre para jogar de novo, porque seria uma grande uma temeridade. Acho que ele pode eventualmente poupar o Luiz Araújo. Acho que se ele for poupar o Luiz Araújo, ele não vai poupar o Arrascaeta, ou um ou outro, tá? Então eu vou tirar nesse momento aqui o Luiz Araújo da escalação, tá? E acho que ele também vai poupar muito provavelmente o Jorginho, tá? O Jorginho já com uma idade mais avançada, tem se mostrado desgastado no fim das partidas. Contra o Racing estava bastante desgastado, teve uma lesão recente, então não dá para bobear, porque você pode de repente perder esse cara, tá? Então, os caras que seriam mantidos na equipe seriam esses aí. A gente sabe que na lateral direita não tem muito um titular absoluto, né? Existe uma disputa, tá? Acho que ele vai repetir a escalação do Danilo, porque ele vai guardar o Ortiz para quarta-feira, para estar com o Ortiz inteiro na quarta-feira. Então, Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Arrascaeta. Acho que o Arrasca vai para o jogo. Por quê? Porque o Arrasca tem saído muito cedo nas partidas. Ele saiu cedo contra o Botafogo, contra o Palmeiras e contra o Racing. Ele não tem ficado mais que 70 minutos em campo. Então, de repente, dá para usar sim o Arrascaeta, tá? Rafa, mas ele é o craque, não pode perder. Sim, mas a gente tem que olhar para o contexto. Ele vem saindo muito cedo das partidas e isso faz diferença, tá? Então, vamos começar aqui a colocar as peças no tabuleiro. Saúl e De La Cruz. Acho que essa aqui vai ser a dupla de volante. Gente, não dá para imaginar que o Flamengo não consegue ganhar do Fortaleza com essa dupla aí de volante, né? É uma dupla muito, muito boa, tá? Vamos seguir aqui, vamos colocar agora o Ayrton em campo, que é o preferido da lateral esquerda. Ele vai jogar esse jogo, podem acreditar nisso, tá? Vamos seguir e vamos colocar agora aqui o Samuel Lino lá na ponta esquerda. É claro que ele vai jogar, o Carrascal não pode jogar. Ele é o cara que vai aparecer ali nessa posição da ponta esquerda, tá? Aqui na ponta direita, acho que ele vai com o Plata e acho importante que o Plata jogue aberto nesse jogo. Vou mostrar para vocês já já porque nas imagens. E aí, a gente sabe que a opção primeira do Felipe seria o BH. Só que o BH falou ali na zona mista, depois da vitória do Flamengo sobre o Racing, que conversou com o Felipe e que não quer mais jogar como 9. Será que o Felipe vai chamar ele para uma conversa, vai pedir para ele só dessa vez, dar uma moral, ajuda aqui? Não sabemos, né? Se o BH de fato não for mais jogar como 9, tem a opção do Juninho, que não entra em campo pelo Flamengo desde 3 de agosto. Gente, 3 de agosto, tá? São quase 3 meses. Faz sentido ter um cara que não tem nenhum ritmo de jogo? Não sei. Acho que pode ser uma temeridade. A outra opção é o Wallace, que perdeu espaço depois da expulsão contra o Bahia. É um jovem muito talentoso. Gosto muito desse garoto jogando bola. Acho ele muito promissor. Adoro o futebol desse garoto, mas a gente não sabe como é que está de fato a relação dele com o Felipe, como é que está a questão ali da confiança do Felipe nele depois dessa última expulsão, tá? Então a gente vai começar aqui a falar de opções. Uma delas, o Saúl ser avançado para jogar nessa função da meia direita, e aí você teria o Alan com o De La Cruz,
o Saul com a Arrascaeta e o Plata mais avançado. É uma opção muito interessante, eu gosto dessa opção sim, tá? Me agrada, mas, como eu já falei, existe um contexto tático interessante ali para o Plata pelo lado direito, tá? Então, para essa partida, talvez não seja a melhor opção, mas se o Felipe entender que não tem muito para onde correr, vai de Plata de centroavante mesmo, com o Plata mais avançado, e tá tudo bem, tá? Outra opção seria ter o Luiz Araújo aqui, bota o Luiz Araújo para jogo, né? Se ele tiver condições, se ele não tiver desgastado, bota ele para jogo e aí você teria o Plata ali mais avançado também. Você já deixou o like nesse vídeo? Ainda não? Bom, então deixa agora, tá? Não se esquece de deixar o like não, se inscreve também no canal, hypa o conteúdo, compartilha e comenta também. Quando você faz tudo isso, você ajuda demais aqui no nosso trabalho. Você não tem noção de quanto você ajuda fazendo tudo isso. Comentando, compartilhando, hypando, dando like e também se inscrevendo no canal. Se inscreve no canal, a gente está quase aí batendo 37 mil inscritos e a meta é chegar a 40 mil inscritos até o final do ano. Vamos olhar um pouquinho desse Fortaleza aqui em campo. Vou explicar aqui para vocês esse contexto tático que tem favorável para o Plata e não é só para ele não. Tem também um contexto legal para o Luiz. Se o Luiz puder entrar em campo, seria legal, porque tem uma região do campo ali que o Luiz Araújo gosta de trabalhar, que o Fortaleza deixa ali meio despovoada, tá? E tem um contexto tático bem interessante também para o Samuel Lino. Vamos começar a olhar isso aí agora. Vamos lá, mostrando aqui para vocês imagens do jogo entre Vasco e Fortaleza e o Fortaleza marcando nesse 4-4-2 zonal, tá? O time vai avançar um pouquinho as peças, mas não vai subir encaixado, não vai pressionar demais, especialmente enfrentando um adversário poderoso como é o Flamengo, obviamente. Então a gente está vendo esse 4-4-2 aqui do Fortaleza, o Vasco vai circular a bola com muita paciência, time do Fernando Diniz, né? E o Flamengo a gente sabe que faz parecido, né? A gente vai ver aqui espaço para condução do zagueiro. Uma vez que o Fortaleza não avança muito os seus pontas, fica espaço aqui para o zagueiro conduzir. A gente vai ver aqui acontecer isso aqui com o zagueiro do Vasco, tá? Ele vai avançar. A gente vê também muitos zagueiros do Flamengo fazendo isso, seja o Ortiz, ou seja o Danilo, ou seja o Léo Pereira. Todos eles conduzem muito para libertar espaço. Aqui ele avançou, não encontrou uma linha de passe, vai circular essa posse de bola aqui e aqui o ponta está fixando o lateral. Interessante esse contexto aqui, tá? Aliás, o contexto é bom não só para o Lino, tá? Importante fazer essa correção aqui. O contexto é bom para o ponta e é contexto bom também para a lateral que avança muito, que ultrapassa. E aí a gente sabe que o Ayrton vai jogar, então o Ayrton pode ser potencializado também por esse contexto aqui, ó. Ponta fixa o lateral e aí o que vai acontecer, ó? Passe no corredor central, bola descoberta e espaço nas costas da defesa, tá? Então, essa defesa do Fortaleza, essa última linha, ela fica um tanto quanto espremida e às vezes ela também se alarga de forma muito descoordenada. Essa compactação lateral dessa última linha de defesa do Fortaleza não é bem coordenada. A gente vê exatamente isso que eu acabei de falar. Em alguns momentos está muito espremidinha no corredor central, em outros momentos está muito espalhada, cedendo espaço. Eu vou até mostrar para vocês daqui a pouquinho uma imagem que reflete isso, que retrata isso, tá? Então aqui a linha está espremidinha, o ponta, aqui o Nuno Moreira, ponta do Vasco, fixou aqui o lateral direito do Fortaleza, o Mancuso, e aí bola nas costas, olha só. E aqui é pro lateral, é pro Piton. Então, imagina também aqui o Ayrton Lucas fazendo isso, né? O Ayrton Lucas é muito forte em fazer isso, vai achar que o passo para trás, aí você gera vantagem, tabela, com Lino, enfim, né? Tem contexto aqui para gerar vantagem, tá? Agora a gente vai ver uma bola longa que o Fortaleza vai fazer. Aqui, jogo contra o Sport, vai acontecer aqui a bola longa, olha só. E aí essa bola vai ficar em disputa, e aqui você tem o 11, o 10, o 9 e o 7 do Fortaleza. O que eu quero dizer com 11, 10, 9 e 7, né? Ponta esquerda, o camisa 10 de função, aquele meio atacante, o cara que joga ali por trás do 9, o 9, né? Isso é óbvio, né? E o 7, que é o ponta direita. Os antigos vão me entender. O 7, o 11 e o 9 e o 10, ou seja, os dois pontas, o meia e o 9, tá? Eles estão muito juntinhos aqui, muito próximos, tá? E bem avançados. E aí, essa bola vai ficar em disputa, acaba ficando com o Sport, e o lateral direito, o Mancuso, está bem avançado, ele avança bastante e cede espaço aqui às costas. E não só o lateral direito, não só o Mancuso, os volantes também andam para frente aqui, tá? E aí vai ficar espaço nas costas do Mancuso, olha só, a bola vai ser trabalhada aqui pelo Sport, e tem aqui o ponta nas costas do Mancuso, ele vai trabalhar esse 1 para 1 aqui, e vai fazer um cruzamento. Só que não foi tão bom o cruzamento aqui e também não foi tão boa a decisão que o Derek aqui tomou, o Derek Lacerda, centroavante do Sport, quis dar uma letrinha ali, uma chaleirinha ali e foi mal, né? Bom, vamos seguir, vamos continuar vendo esse Fortaleza. A pressão pós-perda eu não gostei, eu achei a pressão pós-perda bem falha. A pressão pós-perda não é eficaz, então a gente vê aqui o São Paulo com muita facilidade de tirar essa bola da zona de pressão. Agora eu fiquei na dúvida se é o São Paulo ou se é o Vitória. Tá? O Vitória também veio jogar aqui contra o Fortaleza no Castelão. Só estou pegando jogos do Fortaleza jogando no Castelão. É importante falar sobre isso, né? Sempre que eu vou analisar um time, se ele vai jogar em casa, eu pego partidas que ele jogou em casa. Se ele vai jogar fora,
eu analiso partidas que ele jogou fora. Faz sentido, né? É meio óbvio, mas é importante a gente, às vezes, dizer o óbvio. E aí essa bola vai circular de um corredor para o outro, e aí tem um contexto favorável de novo para o lateral, tá? Aqui o Pikachu está tentando correr para trás, mas está chegando atrasado. Jogar nas costas do Pikachu não é uma má ideia, ele não tem muito senso de urgência. À medida então que ele vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil ainda dele correr para trás, né? E aí, contexto favorável para a lateral, para a ponta aqui trabalharem. O Lino sabe fazer esse passe aqui na profundidade. Aqui não vai acontecer o passe. Aqui o ponto aqui não vai fazer esse passe no lateral. Acho até que ele deveria ter feito, mas ele vai trazer essa bola aqui para dentro. E de novo a gente vai ver uma região aqui, ó, muito importante do campo, totalmente despovoada. A gente está vendo aqui os dois atacantes fixando os zagueiros e a frente da área completamente despovoada. O passe vai ser feito aqui no corredor, vai circular a bola aqui para essa zona aqui. E aqui está o contexto que eu tinha falado para vocês do Luiz. Aqui tem um contexto favorável para o Luiz, para ele ajeitar aqui e bater. Tem o lateral aqui ultrapassando, bateu para o gol e a boa defesa. Então, tem contexto favorável para o Luiz, tem contexto favorável para o Ayrton Lucas, tem contexto favorável para o Samuel Lino e já já eu vou mostrar para vocês o contexto favorável para o Plata. Bola circulou aqui no corredor central, essa subida de bloco aqui do Fortaleza bem descompactada, bem desorganizada. Então, bola circulando com facilidade aqui pelo corredor central e vai chegar aqui de novo para o ponta do Vitória. Aqui é o Eric, o ponta do Vitória que está com essa bola aqui e ele vai partir para dentro e vai finalizar. Então, esse aqui é um contexto que o Luiz gosta. Traz para dentro essa região ali do campo que ele gosta de finalizar bastante despovoada e ele bate para o gol. Mais uma vez eu vou mostrar esse contexto aqui que é favorável para o Luiz. Ó. Tabela, e aí a última linha afundou demais, não tem ninguém marcando aqui nessa região do campo, tá? O time está desorganizado, esse time é um time bastante desorganizado e de novo esse contexto de finalização que o Luiz gosta de bater ali de média distância justamente dessa região. Então, se o Luiz estiver inteiro, faz sentido ter em campo porque o Fortaleza cede ao adversário essa região aí, que é a região que o Luiz gosta de finalizar, tá? Vamos mostrar para vocês já já o contexto favorável para o Plata. Aqui voltamos para o jogo contra o Vasco e aqui, ó, eu tinha falado para vocês que a última linha às vezes se espreme e às vezes fica muito larga, né? Fica muito descompactada para o lado, né? Tá aí, tô mostrando para vocês aí agora, tá? Isso aqui é contexto muito bom para o Plata. O Plata gosta de pegar essa bola aqui na linha e partir para cima. Pé na linha, profundidade, força, tapa longo, velocidade, ninguém pega. Aqui o Gomes, né, o ponta do Vasco, acabou não se criando tanto assim. Tentou o cruzamento aqui, quase foi gol. E depois vai ter um outro lance também, que ele vai disparar aqui na ponta, tá? Aqui, ó, o Fortaleza avançando as peças, o Vasco conseguindo construir. O Vasco é bom de sair da pressão, o Flamengo também é. E aqui de novo o mesmo contexto, ó, tá? Muito espaço aqui para quem estiver circulando pelo lado direito, tá? E aqui ele vai fazer o cruzamento na mão do goleirão. Aqui mais uma vez a gente vai ver um pós-perda ruim. O Fortaleza está com a posse da bola, vai tentar aqui um cruzamento, jogo contra o São Paulo, tá? Aqui, ó, cruzamento. A bola vai ficar com o São Paulo, o pós-perda do Fortaleza bem ineficaz, ó. O São Paulo conseguindo circular a bola com bastante tranquilidade. E aí vai avançar e vai achar o passe de novo ali naquela mesma região que o Plata gosta de trabalhar. Aqui, ó, esse 1 para 1 e aquele 1 para 1 sem cobertura, né, com espaço às costas, né? Esse contexto aqui o Plata adora. O que você acha sobre essa história aí de poupar? Me conta aqui nos comentários. Quero ler vocês, mas ó, pega leve, tá? Não precisa discordar, sendo agressivo, sem xingar o Felipe, sem me xingar não. Se você pensa diferente, é só você discordar com respeito que tá tudo certo. Fechado? Mais uma vez, obrigado pela audiência. Aproveita aí o cupom Falando20 na comunidade Mestres da Análise. Até o próximo vídeo. Bom jogo para todos mais tarde. Abração e eu fui.